Vejam a proximidade do decreto dominical. Presta bem atenção porque a mensagem é importante para os dias que nós estamos vivendo. Se o assunto já te interessou, se você gosta de conteúdos proféticos, esse é o canal certo. Já quero convidar você a se inscrever, deixa o teu gostei aí, tá bom? Que é importante para que o YouTube possa recomendar este conteúdo para mais pessoas. Já curte o vídeo e também não esquece de comentar e compartilhar. Vamos lá? Olha só o que o pastor Vanderlei Dornelles vai falar neste exato momento. Curte o vídeo, tá bom? Vou soltar aqui o vídeo para que você possa acompanhar junto comigo neste exato momento. Veja a proximidade do decreto dominical. Vamos lá? Vou dar um pause e soltar aqui esse vídeo aqui. Vamos lá. Eu acho assim, quando eu li o livro Pelo Sangue do Cordeiro, do pastor Dornelles, ele me abriu muito o entendimento sobre esse assunto aqui das profecias bíblicas, abriu mesmo. Inclusive, hoje eu digo que eu entendo um pouco do Apocalipse graças a esse livro. Recomendo para o pessoal que está assistindo aí, Pelo Sangue do Cordeiro. Realmente uma obra iluminada, viu? Muito bom o livro. Quando a gente estuda minuciosamente aí o Apocalipse 17, que tem aqui um capítulo ou 2 ou 3 sobre esse assunto, o que ele vai falar aqui é importantíssimo. E o que o pastor Vanderlei Dornelles vai falar também é algo extraordinário. Preste bem atenção. A gente percebe que nós haverá no final dos tempos, isso é muito claro, e a Bíblia, o capítulo 17, eu tenho esse discernimento, nós teremos aí uma grande liderança mundial. Essa liderança mundial é o oitavo rei. É o oitavo rei. Que pelo livro do Dr. Dornelles, e eu concordo com ele, que é estudado pela Bíblia, pelo Espírito de Profecia, o oitavo rei é os Estados Unidos. É os Estados Unidos. Quando nós temos em mente que essa grande liderança mundial, esse poder mundial é os Estados Unidos, aí você vai para o Apocalipse 13, eu olho de uma outra maneira. Eu olho de uma outra maneira, por exemplo. Aqui diz, né, no Apocalipse 13, verso 11, que a besta que emerge da terra, ela possui 2 chifres, né? E nós, adventistas, interpretamos que esses 2 chifres é a forma de governo norte-americano. Se eu estiver errado, o pastor Dornelles me corrija, por favor. A forma de governo norte-americano pautado pelo protestantismo e pelo republicanismo. Então, assim, quando os ingleses, né, os cristãos fugiram da Europa buscando um lugar que eles queriam ter o quê? Liberdade. Liberdade. Eles queriam ter um Estado que não tivesse papa, né? Um Estado que não tivesse papa, um Estado que não tivesse rei, uma religião que tivesse papa. Pois bem, como é que se forma uma lei numa república democrática? Olha a pergunta, pastor Dornelles. Como é que se forma uma lei numa república democrática? Quem governa na república democrática? Quem governa? O povo, através dos seus representantes, que são quem? O chefe do executivo, né, e do legislativo ali, no caso do Senado Federal, Câmara dos Deputados. Então, o que o Espírito de Profecia diz assim de maneira muito clara? Eu tenho até uma citação aqui do livro Grande Conflito, que diz assim, lá do livro Eventos Finais, na página 134, diz assim: quando as igrejas protestantes, falando lá nos Estados Unidos, se unirem com o poder secular, ou seja, o poder civil, para amparar uma religião falsa, a qual se opuseram os seus antepassados, sofrendo com isso a mais terrível perseguição, então o dia de repouso papal será tornado obrigatório pela autoridade mancomunada da Igreja e do Estado. Então o que esse texto diz? Que o decreto ele virá por uma união do poder civil norte-americano junto com os religiosos. Então, o Espírito de Profecia diz que o povo vai pedir as leis dominicais para os seus legisladores, isso na América. Eu estou falando isso, pastor Dornelles, porque eu vejo uma ênfase muito grande em algumas pregações ao Papa, a Roma, ao Papa, ao Roma, ao Papa e a Roma. Só que assim, quando você vai para o 13, verso 16, o que diz? A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e escravos,
faz que ele seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte? Quem impõe a marca? É os Estados Unidos. Quem impõe a marca? Porque quando você ouve por algumas pregações, parece que quem impõe a marca é a Igreja Romana. Só que aqui no Apocalipse 13 não fala isso. E também no Espírito de Profecia também não fala. Então a minha pergunta, pastor Dornelles, doutor Dornelles, será que o locus muitas vezes não está errado? O locus está muito em Roma papal, quando a profecia mostra que o locus é nos Estados Unidos? A marca, ela é imposta. Quer ver? Eu tenho outro texto de profecia aqui interessante. Quer ver? Olha só. Eventos finais, página 133, ó. Quando a nossa nação, Sarah White falando, Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado, o sétimo dia, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nosso país. E a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. Então, quem impõe um decreto? É a besta que emerge da terra, os Estados Unidos. Só que quando a gente vê por aí, e termino aqui, dá a entender que é o Papa ou a Igreja Romana que impõe o decreto. Como equilibrar isso, pastor Dornelles? Muito bem, Marcelo. Você fez já um bom comentário, né? E a resposta já está embutida no seu comentário. Você já proveu, né, a solução. Então, o texto bíblico é muito claro nisso. Diz que a besta é ferida de morte e volta a viver. Aí as pessoas pensam, bom, então é a besta na Europa. Mas no capítulo 13, né, diz que quando ela volta a viver, ela volta através da imagem da besta. Vamos ler o texto, né? Apocalipse 13, versículo 15. Então está falando da besta de 2 chifres, né, que opera sinais, seduz as pessoas, né? E ele diz assim, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. Quem é que comunica o fôlego? Quem comunica o fôlego é o falso profeta, o poder religioso, que é um dos chifres, né, representado num dos chifres da besta, parecendo cordeiro. Então, esse poder religioso insufla o Estado a produzir ou fazer uma lei religiosa. Então, isso é dado nesta linguagem, né, a besta que comunica fôlego à imagem da besta. Bom, é muita besta, a gente termina ficando meio confuso, né, mas vamos raciocinar da seguinte forma. A primeira besta, né, o papado medieval, levou a ferida de morte. A ferida de morte é a perda do poder civil, do poder político. Como o pastor Alexandre falou, Clovis, né, ofereceu seu exército ao Papa, já no século VI. E isso foi seguido pelo restante da Europa ao longo dos séculos. A ferida de morte é quando tudo isso foi tirado do papado. Então agora, o Papa, o bispo de Roma, tem todo o poder, toda a autoridade, só dentro dos muros do Vaticano. Fora de lá ele não tem nenhum poder civil. Ele tem um poder religioso. Pois bem, quando o texto então diz que a besta ferida de morte volta a viver, a expressão que ela usa é que o fôlego é comunicado à imagem da besta. Então observe que o fôlego está sendo comunicado ao elemento que não tem vida, que está morto. Quem está morto no contexto? É a besta. A besta de 7 cabeças. Porém, quando o fôlego é comunicado, não é comunicado à besta de 7 cabeças. O fôlego de vida é comunicado à imagem da besta. Então, quem é que faz morrer? Quem é que impõe a marca? Você já disse bem. É a imagem da besta. A imagem da besta é a reprodução da estrutura da besta na Europa, na América protestante. Então, aí forma a imagem, ou seja, é algo muito parecido. É algo que reproduz, né? É como se fosse uma duplicação daquele sistema, né, que o papado desempenhava, só que agora nos Estados Unidos. E aí, Ellen White é muito clara, ela enfatiza até, né? Quem é que vai comunicar esse fôlego à imagem da besta? As igrejas. E ela diz, protestantes.
Agora, qual é a conexão com o papado? É que a lei a ser formulada é a lei da Igreja Católica. É a lei do papado, é a lei do catecismo, guardar domingos e festas. Então, o papado, na verdade, não retorna ao poder que ele exerceu na Idade Média. Esse poder será oferecido a ele, né, através dos Estados Unidos, a imagem da besta. Mas ele mesmo não exerce o poder, ele influencia esse poder. Porque o poder é exercido pelo presidente dos Estados Unidos. Porém, o presidente dos Estados Unidos é como se ele se colocasse a serviço do papado. Então aí é a besta que está montada pela mulher, pela meretriz, né? E a meretriz leva a besta para onde ela quer. A meretriz, gente, é o poder religioso, católico, protestante e evangélico, que é tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto aqui no Brasil, né? Então esse poder religioso vai dominar o poder político. E nós temos visto sinais claros disso. Eu vou mostrar aqui, me permita, pastor Alexandre, olha só, eu vou abrir a minha internet, né? Deixa eu compartilhar aqui, e aí aqueles que tiverem interesse, busquem, eu vou só dar a dica, ó. Busque esse título assim, ó, Como o cristianismo fundamenta e orienta a direita global. Aí, então você poderá entrar neste site aqui, tem vários aí, sobre o assunto, né? E olha só, aqui então está dizendo, livro recém-publicado por um vaticanista chamado Jacopo Scarabuzzi mostra como as igrejas cristãs fundamentam e orientam a direita global. Várias partes do mundo estão preocupadas, né, com a ascensão de uma direita política. Ela foi substituída pelo Biden nos Estados Unidos, mas pode voltar a qualquer momento. Quer dizer, numa nova eleição. Então, essa direita global é orientada, é influenciada pelas igrejas cristãs, católica e protestante, e evangélica. Então, esse indivíduo escreveu um livro, né, de uma pesquisa vasta, e aqui aqui tem uma pequena entrevista com ele, e você pode buscar o livro se desejar. Então, o fato é que as igrejas vão influenciar quem? Não é a Itália primeiro, não é a Alemanha, não é o Reino Unido, é os Estados Unidos. Então, Marcelo leu o texto da Ellen White. Quando as igrejas deste país, que igrejas? Aquelas que estavam já na independência, na colonização americana, que queriam lei dominical. Quando as igrejas conseguirem influenciar o Estado, então aí, olha, eu lembro para vocês a juíza, né, nomeada pelo Donald Trump. Um presidente brasileiro que dizia assim, vou nomear um juiz terrivelmente evangélico para a Suprema Corte, aqui do Brasil. Ou seja, os presidentes dando espaço para as igrejas dentro do Estado. Irmãos, a Igreja de Deus não deve buscar o poder do Estado, ela busca o poder de Deus. Nós não temos que ter participação nesta relação das igrejas com o Estado. Não temos que ter. Porque a nossa relação, nosso compromisso é com o Senhor Deus. E aí, pastor Alexandre, Marcelo, me permita comentar a pergunta que o pastor Vitor fez, né? Ele perguntou sobre os milagres, os sinais, né? E veja, o capítulo 13 fala assim, que a besta opera grandes sinais, Apocalipse 13, de maneira que até fogo faz descer do céu. Então, para impressionar os reis, para impressionar o império, né? Para impressionar o governo americano, as igrejas têm de fazer alguma coisa. Então, o culto pentecostal, que começou há mais de 100 anos, né, é um fenômeno de realização de coisas sobrenaturais, pelo menos entre aspas, para impressionar as pessoas no mundo de hoje. Com sonhos, visões, né, arrebatamento, sabe, milagres, né, expulsão de demônios. Então, todos esses sinais têm uma finalidade, que é atrair a atenção do poder civil para a religião. Até fogo faz descer do céu. O que quer dizer isso? As línguas de fogo desceram do céu, né, no batismo do Pentecostes. Então, o pentecostalismo, né, como uma imitação do Pentecostes, é esse ato da besta fazer fogo descer do céu, imitando o Pentecostes. Então, o pentecostalismo, como imitação do Pentecostes, é parte desses sinais.
Muito bem. Que mensagem maravilhosa. Deus seja louvado por esta mensagem importante para os dias que nós estamos vivendo. Lições maravilhosas compartilhadas pelo pastor Vanderlei Dornelles. E eu tenho certeza que a mensagem foi edificante na tua vida. Já quero convidar você a compartilhar este conteúdo para mais pessoas, porque eles precisam também compreender sobre esses eventos proféticos, tá bom? Sobre a questão da igreja, sobre a questão do Estado, sobre a sua influência da igreja no Estado, sobre a questão do decreto dominical, quem vai impor, entendeu? Então isso é importante a gente compartilhar essas informações para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo, a este material. Que Deus te abençoe de forma especial a sua vida. Não esquece de deixar o teu joinha aí, que é importante, e não esquece de comentar, que também dá engajamento, e o YouTube recomenda esse conteúdo para mais pessoas. Então, o nosso propósito aqui é engajar o conteúdo para que o próprio YouTube recomende este conteúdo para mais pessoas. Que Deus te abençoe, e fica aqui meu abraço para você aí.